noite, paz e graça a todos. Estamos de volta com o nosso programa das terças-feiras. Hoje vamos falar sobre algo muito importante. Como tem sido a sua linguagem? Como tem sido a sua adoração? O que você tem expressado a Deus? É isto que vamos falar hoje nos alicerces da adoração, sobre a linguagem do adorador. Ainda com o pastor Cedric. Muito boa noite, pastor Cedric Mabanga. Boa noite, irmã Teresa. Como está? Eu estou bem, boa noite a todos. Eu creio que você está se perguntando, linguagem do adorador? Então o pastor Cedric vai ter que esclarecer para nós do que se trata quando falamos da linguagem do adorador. Amém, Deus seja louvado, como eu disse, saúde a todos. E quando se fala da linguagem do adorador, depois de ter percebido o que é adoração e de entender o que é o vaso que adora, agora vamos tratar do que nós levamos sobre o altar de adoração. Na verdade, nós já explicamos que adorar a Deus é dizer a Ele o que Ele é para nós. Só que na base de definir a adoração, aprendemos que temos que dizer na verdade e no Espírito. Só que quando se trata dessa combinação, ou melhor, desse diálogo entre Deus e a sua criatura, é importante que a criatura saiba, ou melhor, o adorador, o que vai dizer a Deus. E disto que nós iremos tratar para poder ajudar ou ensinar ao povo de Deus para poder ter o que chamamos uma linguagem particular. Aqui nós iremos falar do que essa pessoa tem e o que na verdade serve para Deus. Como para dizer já, muitas pessoas pensam que podem na verdade impressionar Deus com boas palavras. Ele próprio Deus é a palavra. Então não tem palavra nenhuma que pode empolgar Deus. Agora, do que se vai se tratar agora? É o que nós vamos tratar essa noite. Eu creio que vai ser uma bênção para nós todos. Certo. Eu gostaria de saber, pastor Cedric, nós temos existem pessoas que adoram e outras não. Para quem é adorador, em que se baseia para adorar a Deus? Ok, a base de uma adoração não é outra coisa do que o que você tem, porque só podemos dar a Deus o que na verdade nós temos. Não posso dar além do que eu não tenho. E a base dessas palavras que eu vou expressando a Deus é na verdade tudo o que eu tenho passado por experiência como um filho de Deus, sendo adorador, dizendo a Deus que Ele é o Pai, que Ele é o Senhor, que Ele é um Salvador. Deve ser um acúmulo de circunstância ou de experiência que o próprio adorador vai vivendo durante a vida. Ele experimentou o Deus que se chama Jeová Rafá, porque foi curado um dia, e consegue na verdade dizer a Deus que tu és o Deus que me cura. Ele vai dizer a Deus que tu és o Jeová Sabaoth, o Deus do exército, porque esteve em situação de batalha espiritual e que viu a mão de Deus operar no meio da sua vida, e consegue facilmente dizer a Deus que tu és o Deus que luta para mim. Então a base é uma experiência de dia a dia que vai acrescentando ou que vai se desenvolvendo consoante o que nós vamos enfrentando. Certamente conseguimos perceber que as experiências levam-nos a saber exatamente aquilo que temos que dizer a Deus em momentos de adorações. Então, eu gostaria de saber, neste contexto, se é admissível que o adorador repita as palavras, tendo em conta as maravilhas que Deus já fez, e ele fica ali adorando, dizendo: Deus, tu és bom, Deus, tu és bom, Deus, tu és maravilhoso. É admissível? Boa pergunta. Claro que é admissível. Eu digo, se só tenho uma calça, vou andando com essa calça a vida toda, né? Não posso ir roubar outra calça. O que o adorador tem é o que nós chamamos uma declaração. Existe uma diferença entre uma citação e uma declaração. Uma citação é algo que alguém escreveu. Um bocado de nossos irmãos que fazem rezas, eles encontram um texto que já foi escrito por alguém inspirado, e depois já vão repetindo essas mesmas palavras sem base, ou melhor, sem ter experimentado essas palavras. Só encontraram as palavras e vão falando essas palavras. Mas uma declaração é algo onde o autor não é outra pessoa do que eu, porque a citação foi escrita por outro autor. Uma declaração eu que escrevi e vou dizer a Deus que Ele é bom, porque na verdade eu experimentei o Deus bom na minha vida. Se é isso só que eu tenho, eu digo que vale.
vale muito por estar lá 1 hora a dizer que Deus é bom. E nós levamos aos irmãos de fazer o que nós chamamos a crescer espiritualmente. Porque nós entendemos que é de glória em glória. Então, talvez eu estou nesse nível, a dizer que Deus é bom, mas é importante que com o tempo irei também experimentar outras coisas além da bondade de Deus. Mas se naquele nível só tenho como base, por exemplo, alguém que se converte hoje e que vê a mão de Deus na sua vida, vê a bondade de Deus e que vai repetindo o dia todo que Deus é bom, vale, porque é uma base inspirada, sendo Ele o autor. Certo. Pastor Derick, em momentos de adorações, né? Qual é a linguagem que nós usamos? Porque temos dado conta que as pessoas confundem um bocadinho o que devem falar na adoração. Por vezes dizem que aquilo que Deus faz e depois dizem aquilo que Deus é. Há uma necessidade de se esclarecer cada momento. Com certeza, há uma necessidade de se esclarecer cada momento. E quando se trata de uma petição, nós sabemos que nós vamos dizer a Deus, vamos pedir. Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero uma mulher para casar, Senhor, eu quero tantas coisas. Nós sabemos que vamos pedir algo. E também quando nós precisamos louvar a Deus, isso nós reconhecemos o que Ele fez em nossas vidas e facilmente podemos lhe dizer, Senhor, eu reconheço a sua grandeza na minha vida. Mas agora, aprender a fazer a parte das coisas é quando nós chegamos ao nível de crescimento. É apenas definir o que vou fazer agora. Não é uma salada russa onde tem tudo lá dentro. Na verdade, a oração algumas vezes é isso, né? Está tudo misturado. Mas a verdadeira adoração é quando estou disposto só a adorar. Não estou lá para pedir nada, não estou lá para agradecer, porque o louvor e a adoração várias vezes tem alguma coisa em comum, mas eu estou lá apenas para dizer a Deus o que Ele é. Mas é importante que olho dentro do meu portfólio e encontro algumas qualidades que eu encontrei neste Deus, assim consigo lhe dizer. Senão, isso faz que as pessoas faltem a palavra a dizer. Porque no decorrer da vida, ele não aprende a ver várias formas deste Deus. E não somente da bondade, da misericórdia e de outras coisas, porque já o viver é uma graça, é o Deus que dá. Eu gosto da linguagem do Davi, ele entende, no Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Ele entende que ele está numa situação de aflição, mas nessa aflição nunca faltou alguma coisa. Ele percebe que não tem alguém que está cuidando de mim. E isso ali ele consegue definir Deus como o seu pastor. Então, respondendo a sua pergunta, é apenas definir que agora vou só adorar. Abrindo meu caderno, sabendo o que Ele é e começando a lhe dizer o que Ele é para mim. Muito obrigada, pastor Stick. Não faça confusão entre louvar, entre pedir alguma coisa a Deus. Não faça confusão. Adoração é adoração. Louvor é louvor. É isso que o pastor Stick acabou de explicar. Agora, ouça essa. Pastor Stick, é possível que eu faça das palavras de uma adoração cantada como a minha linguagem para adorar a Deus? Ok. É possível numa só condição. E a pessoa que escreveu o texto, ele foi inspirado por causa de uma experiência. E a razão pela qual nós transmitimos o texto para que isso serve também de base aos outros e que se inspira de nossa história para poder viver também as suas histórias. Então, numa fase de poder, algo que me leva a entrar no Santo do Santo, eu posso me basear do que o outro passou com uma experiência. Mas a verdadeira adoração é na verdade o que eu tenho passado. Então, uma adoração emprestada, ela serve apenas para me fortificar. Mas dentro do Santo é importante e será importante que eu o faço na verdade. Porque ele diz, por exemplo, tu és minha âncora, tu és minha alegria. E que eu, na verdade, estou passando um momento de frustração da minha vida. Estou frustrado. E que agora vou cantando, vou usando essas palavras como base de adoração. Nunca irei adorar. Porque não experimentei o Deus que é minha alegria. Então, ali nós percebemos que vai ser um esforço para poder desenvolver uma vida particular
desenvolver algo particular que me pertence. Olhando um bocado sobre a questão do sacrifício que nós usamos como base desde o Antigo Testamento, no livro de Êxodo 12, antes da saída da terra do Egito para o deserto, aí o Senhor diz ao povo de Israel que este ano será o primeiro de todos os anos, e ele dá uma ordenança dizendo que cada um na casa do seu pai que arranjasse um cordeiro, ou melhor, um carneiro. E este animal não pode ser um animal emprestado, é um animal que nos pertence. Ali nós entendemos que tem várias pessoas que se diz adorador, mas que não tem uma experiência própria. Ele apenas emprestou, ouviu algum sítio, algo que lhe agradou, e ele faz desse vocabulário uma base da sua adoração. Até lá não é mal, mas na verdade no fundo da adoração estas palavras não lhe pertencem. E é importante, vai ser que nós desenvolvemos o que nos pertence. Muito bem, muito bem. Você aprendeu sobre qual tem de ser a tua linguagem enquanto você adora? E para isso, pastor Cedric, eu vou pedir que o pastor, por favor, tenha a amabilidade de expressar uma linguagem de adoração a Deus nesse momento, uma adoração cantada. Amém. Nós vamos o fazer. Apenas vou tirar alguns segundos falar do cego de João 9, que é uma base que enriquece a nossa vida. A experiência de todos os dias faz que nosso vocabulário acrescenta-se. O cego de João 9 experimentou alguém que lhe curou e ele não sabia quem era essa pessoa, mas ele tinha dentro dele algo que lhe dizia que é Deus, porque ele viveu o sobrenatural de Deus. Mas é só depois que o Cristo se aproxima dele e que se identifica como o Filho de Deus, ali ele conseguiu dar uma adoração ao Filho de Deus. Então é importante que nós desenvolvemos, aliás, o nosso relacionamento com Deus. Isso vai fazer que possamos cada vez mais crescer. Vamos adorar a Deus durante alguns minutos. E ao único que merece honra e louvor nós cantamos, porque na verdade nós vivemos que não há outro Deus. Então esteja conosco durante alguns minutos, porque Ele é bom e fiel. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei que amo, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Pode cantar comigo? O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ou se nós te coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o seu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti.
Diga a Ele que eu me rendo aos teus pés, porque não vejo outro. Há outras que nós cantamos, que eu me rendo a Ti, Senhor, porque não encontrei um outro neste mundo. Enquanto todo mundo me deixou, você esteve lá. Você esteve presente, você acompanhou meu espaço. Razão pela qual, com toda alegria, eu posso dizer que experimentei o Deus imortal. Diga, eu me rendo. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti. Me dou corpo, alma e espírito. E consigo te dizer que não há igual a você, Rei dos Reis. Eu me rendo a Ti, Senhor. Me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti, Yahweh. Oh, sim. Minha alma te adora, minha alma te exalta, proclama sua glória. Oh, Jesus, minha força, You are my strength and my hope. You are my King, Jesus. Engenguzu yame, emedikelele kame. Ele é a nossa força de todos os dias. Não há igual a Ele. Te rendemos graça. Que Deus abençoe a todos. E posso devolver a palavra? Porque a adoração nos deixa um bocado tonto, né? Claro que sim. Você está ali? A adoração deve ser exprimida de todo o coração. A tua linguagem de adoração deve ser profunda, daquilo que você realmente já experimentou com Deus. E nós estaremos sempre de volta, todas as terças-feiras, no mesmo horário, 18 horas. Esteja atento. Estaremos sempre de volta. Pastor Cedric, tem alguma palavra antes de finalizarmos? Convidar os irmãos para estar na próxima terça-feira, que nós falaremos da vida de adoração, que é uma coisa boa. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Sejam abençoados. Até a próxima, pontualmente, pelas 18 horas, terças-feiras. Levar minha santidade e ser um verdadeiro